Bom dia a todos, bom dia quem está aqui, bom dia quem está em casa. É um prazer receber no IDS virtualmente e presencialmente. Hoje a gente vai fazer a palestra de Previdência Complementar com a doutora Lígia Vena e o doutor Fábio Souza. Doutora Lígia Vena é advogada, especialista em Previdência Complementar, sócia fundadora do escritório Avena Advogados Associados, e o professor Fábio, juiz federal, mestre, doutor e coordenador acadêmico do IDS América Latina. Então, a palestra hoje ela vai ser dividida em dois tempos. A professora Lígia Vena vai falar 50 minutos. Imediatamente o professor Fábio vai continuar com mais 50 minutos e após a palestra dos dois, a gente vai abrir para perguntas 15 minutinhos. Quem está de casa vai ter um chat ao lado da palestra que vocês podem fazer perguntas o tempo inteiro e a gente vai encaminhar aos professores as perguntas que vocês vão fazer. A gente só pede para colocar o nome e a entidade que vocês estão vinculados, tá? E aqui, quem for fazer a pergunta, a gente só pede para falar o nome também e a entidade para a gente repetir e o pessoal de casa acompanhar com a gente, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a atualidade da Previdência Complementar, mas de maneira um pouco, pelo tempo, né, não tão muito aprofundada. Mas esse assunto vai ser mais discutido e trabalhado no terceiro seminário de Previdência Complementar que vai acontecer na OAB, dia 23 de novembro, estão todos convidados a participar. E esse assunto ele é muito mais discutido de maneira muito mais profunda com a turma de atualização de Previdência Complementar, na qual o IDS está indo para a 6ª turma. E essa 6ª turma já está aberta, as inscrições, e tem o início em março de 2019. E hoje, especialmente, para quem está em casa e para quem está aqui, a gente está oferecendo condições especiais de investimento. Só falar com a gente ali na secretaria, tá bom? Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no Instituto IDS, tá bom? Então, com a palavra, a professora Lígia Vena. Bem, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao IDS. Quero aqui cumprimentar a professora Andréia Vanzilota, que nos prestigia com a sua presença, cumprimentar alguns colegas aqui que vejo da Previdência Complementar e também aquela plateia que está por vídeo nos assistindo, e um cumprimento especial ao professor Fábio Souza, que é um grande incentivador exatamente da educação previdenciária. Essa educação previdenciária tão importante no nosso país e que tanto temos nos dedicado a ela. Muito bem, como Silvia falou, nós estamos lançando a 6ª turma e é com muita satisfação aqui que vamos trazer alguns assuntos que são aprofundados no nosso curso, de uma forma a pontuar questões mais relevantes. Trataremos então aqui de desafios, atualidades da Previdência Complementar, e aqui nós traremos dois grandes enfoques. O primeiro enfoque trata exatamente dos temas, aspectos contratuais controvertidos. Vamos falar aqui da nossa jurisprudência e de que forma ela afeta efetivamente os planos previdenciários, a operacionalização desses planos. Portanto, um assunto bem presente no dia a dia de todos aqueles que atuam na Previdência Complementar. Vamos falar aqui desse contrato previdenciário e também os desafios de governança, um tema que tem sido historicamente e com frequência abordado nos nossos workshops, nos nossos eventos, que quem foi no Congresso da ABRAP também pôde assistir diversos painéis sobre esse tema tão relevante. E vamos estar tratando desse ato regular de gestão, deveres e desafios para os gestores, não é? Então, vamos estar abordando tudo isso aqui com vocês. Evidentemente, nós não temos a pretensão de esgotar uma matéria
tão ampla, tão abrangente nesse curto espaço de apresentação, mas exatamente trazer alguns elementos, pontuar algumas questões para a nossa reflexão e para o nosso debate. Nós temos, ao longo do tempo, verificado um grande amadurecimento do regime de previdência complementar. Esse regime de previdência complementar, então, ele passa por diversas alterações, profundas alterações, que são exatamente refletidas no ordenamento jurídico. E esse ordenamento jurídico, ele é profundamente dinâmico, profundamente evolutivo. E vai retratar também movimentos, uma flexibilidade maior dos planos previdenciários, movimentos novos, institucionais, ocorrendo nas entidades. Então, hoje é muito mais frequente nós vermos exatamente operações societárias nos planos previdenciários, fusão de planos, cisão de planos, incorporação de planos, transferência de gerenciamento, aquela migração de planos, que é um movimento mais antigo, mas igualmente frequente até os dias de hoje, tudo isso trazendo, então, novas modelagens nesses planos. E por isso mesmo, juntamente com a área de investimentos, que passa a ter ali investimentos cada vez mais sofisticados para buscar a mesma rentabilidade necessária num cenário de baixa de juros, nós vamos ter uma complexidade maior dessas relações jurídicas, participantes, entidades e patrocinadores. Isso vai, naturalmente, trazer hoje um expressivo contencioso judicial, tem sido acompanhado por muitos anos, por todos aqueles que estão vinculados aos planos previdenciários, e nós vamos ter um primeiro desafio de gestão, além desse provisionamento decorrente das contingências judiciais, nós temos um desafio de gestão com relação à criação de submassas de participantes. Isso significa que, em razão de um contencioso pulverizado em todo o país, nós vamos ter também, por decorrência, muitas vezes, decisões judiciais divergentes sobre a mesma tese. Nem sempre esses processos chegam nos tribunais superiores. E quando chegam também, por vezes, os assuntos ainda não foram pacificados nos tribunais superiores. E o efeito prático disso é que aquele gestor vai ter que lidar com grupos diferenciados de participantes que vão ter direitos e obrigações diversos, por força de decisões judiciais distintas, porém são grupos de participantes vinculados ao mesmo plano previdenciário. Então, temos aí, temos uma atuária na plateia, a figura da submassa, essa decorrente de decisões judiciais. E aí nós temos a chamada defesa do contrato previdenciário, do plano previdenciário, e quando eu falo defesa do contrato previdenciário, nós estamos falando da defesa do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, em busca exatamente de poder atender aos principais destinatários dessa previdência, não é? Os participantes e os assistidos. E aí nós temos algumas medidas que têm sido aqui verificadas, a necessidade de aprimoramento do direito preventivo, a melhoria contínua na comunicação interna e externa das entidades, enfim, aprimoramento nos processos cadastrais, processos decisórios internos, tudo isso sendo relevante. Então eu vou trazer aqui, para que a gente possa acompanhar, algumas questões que têm sido levadas aos tribunais, mais especificamente ao STJ, e como o STJ vem fixando teses que são absolutamente relevantes para o nosso sistema, relevantes para os planos previdenciários, com impacto significativo. Então vamos ver aqui uma primeira decisão relevante do STJ, trata da inaplicabilidade daqueles ganhos reais, não é, que foram concedidos pela Previdência Social naqueles planos previdenciários cujos índices de reajuste das suplementações são vinculados aos índices da Previdência Social.
O que ocorre é que a Previdência Social, ao longo do tempo, além de conceder índices de reajuste, de modo a recompor a moeda, recompor aquela inflação, a Previdência também concedeu índices de ganhos reais. E muitos processos chegaram ao STJ e, em recursos repetitivos, o STJ decidiu, então, fixar tese de que não caberia essa incorporação por conta exatamente do que estabeleceu o contrato dos planos previdenciários, que não previa a concessão de ganhos reais além das revisões ordinárias dos índices de reajuste e por conta do princípio do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, que vem desde a nossa Constituição Federal, passando pela Lei Complementar 108 e também é objeto de diversas normativos do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Um outro aspecto também bem recente de jurisprudência, interessante para o acompanhamento, é um relato do ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, que fixou tese no que tange à inexistência de solidariedade do patrocinador para com a entidade de previdência complementar naqueles processos que versam estritamente sobre matéria previdenciária. Como exemplo, diferenças de suplementações e também diferenças de reservas de poupança. Aqui o STJ fixou a tese bem recente, esse é um julgado de agosto desse ano, de que há uma ilegitimidade passiva do patrocinador. O patrocinador, então, não poderia compor as lides no polo passivo como réu, no caso de pleitos de diferenças de benefício ou de reserva de poupança, porque são patrocinador e entidade, pessoas jurídicas distintas. Temos aqui um outro caso também bastante relevante, que trata de processos que foram movidos contra entidades de previdência vinculadas à Lei Complementar 108. E trata da necessidade, aqui essa tese foi fixada pelo STJ, portanto foi definida, de que a obrigatoriedade, nesses casos, né, das entidades que são sujeitas à Lei 108, de que haja a prévia cessação do vínculo empregatício do participante com o patrocinador, exatamente para que aquele participante possa fazer jus ao benefício. E o dado diferente aqui é que, mesmo que não haja previsão regulamentar desse requisito, mesmo que não haja previsão estatutária. Temos ainda milhares de processos que chegaram ao STJ com outro tema que trata da revisão do benefício ou da reserva de poupança por índice inflacionário naqueles processos onde houve migração do participante de um plano para outro. E, nesses processos, o participante aderiu ao novo plano, aderindo e consentindo com diversas regras, inclusive de cálculo do seu benefício saudado, do seu benefício proporcional. E, portanto, tempos depois, havendo questionamentos com relação a se deveria ou não incluir índices expurgados da inflação, o STJ, em sede de recursos repetitivos, num processo específico, fixou a tese de que não caberia, no caso de transação, especificamente no caso do expurgo inflacionário, trazer essa incorporação, prestigiando ali o contrato de transação que foi feito e, novamente, o STJ fundamenta a sua decisão com o princípio do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos. Então vejam que o STJ reiteradamente, nas suas decisões, fundamenta, com base na Constituição, com base na Lei 109, com base em outros dispositivos, exatamente a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial para que possa, então,
conceder determinado benefício ou não. Temos ainda aqui um julgado bem recente, foi publicado agora, 16 de agosto, trata da questão, esses são milhares de processos também, trata da inclusão ou não de horas extras no que diz respeito ao recálculo da suplementação. São processos onde o participante teve ganhos de causa trabalhista com relação ao seu patrocinador, no caso presente, horas extras, e com base nesse ganho de causa são pedidas exatamente novas suplementações, novas rendas mensais iniciais com a incorporação, não é, dessas rubricas trabalhistas. O STJ entendeu que a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto, novamente, a formação da reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial. E, em tais condições, quando já concedido o benefício da previdência complementar, seria inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias ganhas do patrocinador, exatamente por conta dessa questão do equilíbrio atuarial. E aqui a gente tem uma modulação dos efeitos jurídicos, porque o próprio STJ, ao fazer essa fixação de tese, indicou que aqueles processos em curso, e são muitos processos, onde se tem o mesmo pedido, se houver uma previsão regulamentar, seja explícita, seja implícita, de que seja possível aquele recálculo, e se houver a necessária recomposição da reserva matemática, aí sim a entidade poderia recalcular a renda mensal inicial. Então, esse é um processo da Fundação Banrisul e nós temos ali várias entidades vinculadas a esse processo. Portanto, é um julgado bastante relevante no seu acompanhamento. Nós temos também uma outra questão que é sempre bastante recorrente. Eu tenho tido a oportunidade de falar sobre essa questão em vários eventos. É a questão que trata do direito adquirido. Todos nós sabemos que um regulamento ele tem uma longuíssima duração no tempo, portanto, ele sofre diversas alterações. E a questão que se apresenta nos tribunais, e mais especialmente aqui no STJ, é qual seria o regulamento aplicável, né, para o participante, se aquele da sua adesão ou aquele regulamento quando ele já cumpriu os requisitos da elegibilidade a benefício. Os regulamentos vão sendo alterados no tempo por diversos fatores, a grande maioria deles por força de legislação, outros por força de gestão, enfim, tem uma série de causas dessas alterações. E aqui nós temos diversos precedentes do STJ que, com base no artigo 68, parágrafo 1º da Lei 109, que diz exatamente que o direito adquirido ele ocorre no momento da elegibilidade a benefício, o STJ vem então julgando nesse sentido. Entretanto, nós não temos ainda uma fixação de tese, mas temos esse tema 907, que também é da Fundação Banrisul, coincidentemente, e vamos então, em breve, ter uma definição do STJ exatamente sobre essa questão. Definir qual o regulamento aplicável ao participante do plano para fins de cálculo da renda mensal inicial. O Tribunal Superior do Trabalho, historicamente, ele vinha julgando de forma diversa do STJ, entendendo que caberia, sim, a aplicar o regulamento, não da elegibilidade, mas quando da adesão do participante. Entretanto, em 2016, houve uma mudança significativa, exatamente na linha de entendimento do TST, e o TST passou, então, a comungar com aquele entendimento do STJ com base na própria Lei Complementar 109.
Portanto, esse é um acompanhamento que deveremos fazer. Em breve, nós acreditamos que teremos esse julgamento do tema 907 no STJ. Uma outra questão ainda que trata do direito adquirido, também que tem impacto direto nos planos previdenciários, o STJ vem entendendo que plano de custeio, alteração de plano de custeio dentro de plano de benefício, portanto, majorações de contribuições, ou mesmo alteração de índice de reajuste de suplementação, que esses assuntos teriam uma natureza não contratual, mas uma natureza institucional e, portanto, uma natureza estatutária de gestão e, por força disso, não estariam sujeitos a direito adquirido, não é? Então, são dois aspectos relevantes também, porque, por vezes, essa questão vem à tona, vem na discussão administrativa ou judicial. E, por fim, encerrando a questão específica do contrato previdenciário, eu queria trazer aqui um precedente que eu reputo como muito importante do STJ, que diz respeito à comunicação das entidades. Eu falei no início da apresentação que a comunicação com participantes, assistidos, realmente é necessária cada vez mais que se haja uma eficácia nessa comunicação, exatamente porque é uma das ferramentas de direito preventivo. E o que nós podemos verificar é que o STJ, num processo de migração de planos, onde se discutia a questão da comunicação, o STJ indicou que a informação que é divulgada no site das entidades, ela tem sim cunho obrigacional. Portanto, passaria a ser compulsório o seu cumprimento, não é? Caso, evidentemente, tenha ali todo um respaldo institucional. Aqui estamos falando do site da entidade, portanto, uma comunicação validada, não é? Corroborada pela alta administração. E aí, no caso, entendeu que a entidade deveria estar obrigada a seguir os pressupostos que estão previstos exatamente no site como condições, premissas de determinadas operações. Esse processo aqui foi um processo de migração entre planos e, no processo de migração, a entidade, como uma das premissas, indicou um prazo para a migração e indicou também um prazo para que, se assim quisesse, aquele participante que tivesse migrado pudesse se retratar, não é? Então, ele teria um tempo para que o seu contrato pudesse valer efetivamente nos seus efeitos jurídicos. Entretanto, embora isso tenha sido divulgado no site da entidade, alguns participantes se sentiram prejudicados porque não tiveram essa condição preservada de retratabilidade. Portanto, era um contrato, não é, com efeitos, o efeito jurídico só se daria após o decurso desse prazo. E aqui, então, temos um precedente que pode ali sinalizar para outros casos que efetivamente possam ocorrer nessa linha. Daí a preocupação efetiva, né, a necessidade da entidade sempre estar olhando a sua comunicação, olhando as premissas, as condições, não é? Já que os participantes tomam muitas vezes as decisões com base nessas informações institucionais. Portanto, em termos de contrato previdenciário, eu diria que essas questões são as mais atuais hoje, em termos de jurisprudência e com formação de teses no STJ. Essas últimas aqui não são formações de tese, mas são precedentes igualmente relevantes. Tratando agora de um outro desafio, nós falamos aqui no início, desafios de governança, portanto, desafios com relação à própria adequada gestão de risco. O que seria, não é, esse ato regular de gestão? Quais são os limites do ato regular de gestão que podem ou não gerar determinadas penalidades
para aqueles gestores das entidades. Hoje nós temos como deveres, não é, como, enfim, medidas, sempre a necessidade de busca pelos gestores de processos de melhoria, de gestão, de melhores práticas de governança e uma gestão baseada em risco cada vez mais eficaz. É nesse sentido que o órgão fiscalizador cobra das entidades, o órgão fiscalizador que faz a supervisão baseada em risco e cobra a gestão também baseada em risco. E vejam, então a questão aqui é um dever dos gestores, e aí falo em gestores de forma ampla, dirigentes, conselheiros deliberativos, conselheiros fiscais, de atuarem nos limites do ato regular de gestão. E qual seria esse limite? Eu trouxe aqui um conceito doutrinário. O ato regular de gestão é aquele praticado nos limites das atribuições dos administradores e sem a violação de lei ou do estatuto. Então, aqui estão embutidos dois grandes conceitos. Exatamente, o gestor tem que atuar dentro das políticas de alçada, dentro das atribuições estatutárias, sem extrapolar essas atribuições, e, por outro lado, evidentemente, numa aderência legal, numa aderência regulamentar, numa aderência estatutária. Portanto, uma vez cumpridas essas duas medidas, não é? Nós estaríamos diante, em tese, de um ato regular de gestão, que evidentemente tem que ser visto caso a caso. Esse ato regular de gestão, ele tem ali também uma vinculação muito grande com os deveres do administrador, os deveres do gestor, e tem um conceito mais tradicional, desde a lei das SA, que traz que o administrador da companhia deve empregar no exercício das suas funções o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Então, esse conceito é da maior relevância e, embora esteja aqui na lei das SA, por muito mais razão se aplica numa entidade fechada de previdência complementar, que tem ali os seus gestores com grandes deveres fiduciários para com os participantes assistidos, que tem ali a gestão cuidadosa que deve se ter com o patrimônio de participantes e assistidos. Então, dentro dessa linha, nesse contexto, nós poderíamos aqui destacar alguns pressupostos que temos visto da fiscalização. Pressupostos que têm a ver com todo esse conceito de ato regular de gestão, com deveres dos gestores. Temos visto em determinadas autuações, determinados recursos da Câmara de Recursos, decisões da Câmara também, os pressupostos da fiscalização numa gestão de investimento partem da premissa de que a perda financeira ela não é necessariamente sinônimo de infração. Então, aquele gestor, se ele adotou todas as medidas de gestão de risco, identificou, analisou, avaliou, controlou, monitorou os riscos, se teve todo um suporte técnico para os investimentos, se foi proativo, enfim, se fez exatamente aquele ato regular de gestão que nós falamos e aquele conceito da lei das SA, efetivamente, se houver um prejuízo, em tese, não é? Dependendo naturalmente sempre do caso concreto, não deveria necessariamente haver uma punição. O que ocorreu no prejuízo pode ser atribuído ao mercado ou a outros fatores. Porém, a punição que ocorre é a exposição indevida ao risco. E veja, mesmo que não haja perdas, ou mesmo que haja ganhos, é isso que a gente tem visto ao longo do tempo, não é? Como um conceito que tem a ver com dois princípios que estão na nossa legislação expressos. A resolução CGPC 13 de 2004 estabelece os princípios de conservadorismo e prudência, não é? Portanto, pode ocorrer que determinado investimento seja feito sem
alguns cuidados prudenciais maiores que constam hoje na resolução 4661, que constavam da resolução do Conselho Monetário Nacional 3792, e mesmo que não haja perdas, se houve uma exposição indevida e, portanto, isso estaria também contrário à legislação, poderia ocorrer algum tipo de punição. E às vezes você pode ter excepcionalmente um ganho, mas um ganho em determinado momento e com a exposição do risco poder ter uma perda em outro momento. Isso porque na acepção da fiscalização, no que a gente tem visto da fiscalização, o bem a ser protegido não é apenas o patrimônio, mas é a própria segurança do investimento. Isso não significa que não se possa ali estar no ambiente de risco, o ambiente de investimentos é por si um ambiente de riscos, mas significa que se deve buscar as regras prudenciais, os princípios, não é? Os cuidados, a proatividade necessária para não haver uma excessiva exposição de riscos, onde o gestor assuma o risco de prejuízo ao fundo. Tudo isso traz aqui um conjunto de deveres dos gestores, bem conhecidos aqui de todos, mas sempre importante pontuar. A transparência, que é um dever desde a Constituição Federal, passando pela lei complementar, o dever de informar, não é? O dever de informar aos participantes, aos patrocinadores, ao mercado, às contrapartes, ao órgão fiscalizador e de supervisão, e o dever de se informar, né? O dever de se capacitar, o treinamento tão importante, e hoje temos aí as regras de exatamente capacitação, certificação. O dever de diligência, de vigilância, monitoramento, supervisão, proatividade. Então, o gestor, ainda que ele possa ali delegar atribuições, ele não vai delegar determinadas responsabilidades. E na terceirização, ocorre também um compartilhamento de responsabilidades. Não é porque há uma terceirização que há uma isenção de responsabilidade. Então, existe no Código Civil, é um conceito bem antigo, a culpa em vigilando, não é? Então, muito importante a gente trazer sempre esses conceitos dentro daquilo que é um ato regular de gestão. O dever de intervir, de coibir, regularizar todos aqueles atos que são verificados como não conformes, que são considerados também ilícitos, não é? Então, a necessidade de se imprimir planos de ação, buscar exatamente a identificação dos responsáveis, apurar responsabilidades. Essa apuração de responsabilidade ela está expressa na Lei 109, é um dever do gestor, de todos, dirigentes, conselheiros fiscais que fiscalizam, o Conselho Deliberativo que tem a supervisão, e tudo isso buscando exatamente o ressarcimento de eventuais prejuízos em relação às entidades. Prevenir conflitos de interesse. Hoje, a resolução 4661 de 2018, que trata dos investimentos, estabeleceu uma seção específica para conflitos de interesse. Tal é a importância dessa matéria. Aplicar recursos observando as regras prudenciais de investimento. Isso vinha na 3792, a resolução do Conselho Monetário Nacional, vem reiterado com mais força pela resolução 4661 de 2018, portanto, regras prudenciais, falamos aqui da exposição do risco, não é? E outros deveres igualmente relevantes, observar alçadas, processos autorizativos, a fiscalização, quando vai verificar a regularidade de um processo, ela vai ver exatamente foram cumpridas as políticas da entidade, foram cumpridas as alçadas normatizadas na entidade, os processos autorizativos estão ok, se determinado investimento tem que passar pelo Conselho Deliberativo, isso foi cumprido, as recomendações técnicas. Então, tudo isso é importante. Identificar, analisar, avaliar, controlar e monitorar riscos
essa é uma expressa norma da Resolução de Investimentos 4661, porém, esse é um princípio, um conceito que deve ser aplicado também em outras áreas, evidentemente, seguridade, enfim, todas as áreas da entidade. Nós poderíamos ter riscos operacionais que poderão trazer ali grandes prejuízos. Observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, equilíbrio econômico, financeiro e atuarial. Nós estamos, então, diante do pilar maior de sustentação do regime de previdência complementar. Isso significa que nenhum benefício pode ser concedido, majorado, estendido, sem a contrapartida receita de cobertura. No campo dos investimentos, não é? Isso é igualmente também importante, deve-se buscar não só aquela tão desejada rentabilidade, mas uma rentabilidade acompanhada de segurança do investimento, solvabilidade, equilíbrio dos contratos, não é? Exatamente buscando a própria segurança do contrato previdenciário. Selecionar e monitorar prestadores de serviço. Um conceito hoje cada vez mais cobrado da fiscalização, vem também na Resolução 4661 de 2018. Temos ali a necessidade de acompanhar e principalmente aqueles prestadores que exercem a gestão dos ativos da entidade, não é? Quantas vezes isso poderia ali, se feita uma não adequada prestação de serviço, gerar um indevido prejuízo à entidade, aos planos. A observância da legislação, dos estatutos, dos regulamentos, é uma outra questão fundamental e esse aqui é o alicerce de tudo, quer dizer, é a base, não é, para o trabalho do gestor. Não é? A partir daí, então, devem ser implementadas medidas que vão ali aprimorar a governança e estabelecer práticas contínuas de melhoria. E, por fim, nós temos ali o cumprimento dos deveres fiduciários para com participantes e assistidos. E como é que se cumpre os deveres fiduciários? Adotando exatamente as melhores práticas de governança com todas essas aqui medidas que estamos trazendo aqui. E, finalmente, tratamos aqui antes, observar os princípios de conservadorismo e prudência. Nós estamos num contexto previdenciário onde é muito importante essa observância, porque nós não estamos num contexto especulativo, não é? Então, tudo isso é um conjunto que traz ali a necessidade dos gestores estarem permanentemente desafiados a poderem cumprir, não é, todas essas enormes responsabilidades, esses grandes deveres. E nós poderíamos aqui destacar, só para finalizar aqui essa breve apresentação, algumas medidas que são importantes para que os gestores realmente possam enfrentar todos esses desafios. A primeira medida relevante, eu diria, é o próprio estabelecimento de uma cultura de direito preventivo. E eu falo cultura porque deve permear o direito preventivo toda a organização, né? Toda a entidade de previdência, desde a alta administração, passando pelos seus níveis gerenciais, passando por todo o corpo técnico. E isso vai se dar exatamente com o incentivo da alta administração. Portanto, é muito recomendável que as políticas da entidade, desde a política da superintendência, do presidente da entidade, já tenham essa previsão de cumprimento de todos aqueles que operam na entidade. A clareza dos instrumentos jurídicos e das políticas da entidade. Isso é muito importante. Quantas vezes um processo judicial poderia ter sido evitado ou mitigado o risco de passivo judicial se aquele contrato previdenciário estivesse mais claro, né? Se a clareza das cláusulas fosse maior, evitando divergências de interpretação, não é? A mesma coisa numa política de investimento. Por vezes a política de investimento ela é muito bem feita, mas ela é tão rebuscada, tão sofisticada, que até aqueles operadores da política, por vezes, têm dúvidas de como aplicá-la.
Portanto, a simplificação, a segurança, a efetividade são sempre muito importantes. O embasamento de suporte técnico em todos os processos decisórios e cada vez mais, eu digo, suporte técnico de forma bastante fundamentada, abordando todos os riscos que possam ser identificados e avaliados naquela operação, não é? De forma a trazer segurança nas decisões da alta administração. E também a necessidade de um aprimoramento contínuo, exatamente da comunicação interna e externa. A comunicação sempre como ferramenta de direito preventivo. E aqui a comunicação não só com os participantes diretamente, mas evidentemente com as associações que os representam. Isso é muito importante, numa linha de transparência, exatamente para que questões que são mais complexas, que são às vezes controvertidas, possam ser efetivamente debatidas. A adoção de procedimentos de melhoria permanente, contínua, nos processos da entidade. Por isso, áreas de compliance, áreas de controles internos são criadas, são desenvolvidas nas entidades. E, finalmente, evidenciar e documentar os processos autorizativos. Essa atividade é igualmente importante, porque, por vezes, a entidade ela cumpre todas as etapas realmente necessárias e peca por não documentar de forma completa aquele processo decisório. Então, é uma outra sinalização importante. E, finalmente, eu diria, como medida maior de direito preventivo, a própria capacitação. A capacitação dos gestores, a capacitação dos gerentes, dos técnicos, de todos aqueles que atuam nas entidades, uma vez que o treinamento ele deve ser visto como investimento, não como despesa. Na verdade, deve-se buscar sempre, nessa linha de aprimoramento contínuo, a atualização, as melhores práticas, e isso a gente só consegue com a capacitação. Como nós temos visto em vários workshops, não é? A previdência complementar não é uma matéria para amadores, então é preciso realmente buscar muito esse preparo, essa capacitação, esse treinamento. Portanto, seriam essas as questões que eu gostaria de trazer aqui, nesse nosso breve espaço de apresentação, muito mais para pontuar esses aspectos para a nossa reflexão, para o nosso debate. E quero aqui agradecer muitíssimo a presença de vocês, aqueles que nos assistem por vídeo. Muito obrigada a todos.